Vamos dando continuidade, já vemos os riscos físicos, os químicos e agora vamos ver os riscos biológicos. São considerados risco biológico, vamos lá. São considerados risco biológico vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Então, basicamente, são esses, né? Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, laboratório, etc. Então aqui já temos um demonstrativo de quais os ambientes se encontram com mais facilidade esses riscos biológicos. E no nosso contrato, né? Danilo, eu trabalho de manutenção, onde é que eu consigo identificar esses riscos biológicos? Nos vasos sanitários, né? Nos nossos vestiários, dentro da área de alimentação, né? O pessoal que tem contato com limpeza, que limpam vários ambientes, tem presente esses riscos aqui, bactérias, fungos, protozoários, né? Então, a gente consegue identificar, mesmo não sendo essas atividades fins aqui, mas alguns pontos dentro do nosso ambiente de trabalho, ok? São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas. Exemplo, de maneira geral, a medida de segurança para os riscos biológicos envolve conhecimento da legislação, né? Conhecimento dos riscos do manipulador e a formação de informação das pessoas envolvidas. Então, basicamente, são essas considerações. Dentro aqui do conhecimento da legislação brasileira de biossegurança, especialmente as normas de biossegurança emitidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, essas informações é importante o trabalhador ter conhecimento, bem como dos riscos pelo manipulador. Quem vai estar trabalhando tem que conhecer esses riscos mais específicos, né? O ideal é que, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, junto ao SESB, faça um treinamento específico para essa frente de serviço, para que os trabalhadores conheçam desses riscos. Formação e informação das pessoas envolvidas, principalmente no que se refere à maneira como essa contaminação pode ocorrer, o que implica no conhecimento amplo do micro-organismo ou vetor com o qual se trabalha. Então é importantíssimo, primeiro conhecer da legislação, conhecimento dos riscos do manipulador e depois a informação, né, para amarrar esse contexto sobre os riscos biológicos. Entender a sua nocividade, seus malefícios. E continuando as medidas de segurança, né, a respeito das regras gerais de segurança e ainda a realização de medidas de proteção individual, né? Uso de avental, luvas descartáveis, lavagem das mãos antes e após a manipulação, máscara, óculos de proteção para evitar aerosóis ou projeção nos olhos e demais equipamentos de proteção individual necessários, né? Aí aqui após uma avaliação minuciosa de quais as necessidades você tem, você vai dimensionando esses EPIs de acordo com essa necessidade. Utilização de capelas de fluxo laminar corretamente, mantendo-as limpas após o uso, né? Autoclavagem de material biológico patogênico antes de eliminá-lo do lixo comum, né? Utilização e desinfetante apropriado para inativação de um agente específico. Então, aqui são as medidas de segurança, né, mínimas necessárias que você pode estar fazendo para evitar a contaminação com os riscos biológicos. E agora aqui, senhores, a conclusão sobre os riscos biológicos, né, as consequências. Como trouxemos lá no risco físico e no químico, aqui também no risco biológico nós trouxemos as consequências, né, em função, né, de um contágio em relação a esses agentes aqui biológicos. O que pode ocorrer, né? Quais os malefícios podem trazer para a saúde do trabalhador. Aqui no vírus nós temos até a AIDS, né? São algo até irreversíveis, né? Então tem que tomar bastante cuidado na manipulação, né? Contato com alguma coisa que possa estar gerando um risco para a saúde e a integridade física desse funcionário. Vamos lá, o vírus, né? Quais são as consequências que pode ocorrer, né? Hepatite, poliomielite,
Temos a herpes, temos a virose, febre amarela, a raiva, temos a hidrofobia, a rubéola, a AIDS, a dengue e a meningite. Então, esses aqui são um dos agentes que podem ser causados, né, que podem ser desenvolvidos em função do contágio pelo vírus, né? Aqui temos os bacilos e as bactérias bacilos. Nós temos que hanseníase, tuberculose, temos o tétano, temos a febre tifoide, temos a pneumonia, temos a difteria, a cólera, nós temos a leptospirose e temos também a desinterias, né, que pode ocorrer em função dos bacilos e das bactérias. E nos protozoários, quais são os malefícios? A malária, tem o mal de Chagas, temos a toxoplasmose, temos a desinteria também, tá? E na conclusão aqui temos também o fungo, né, que pode trazer para o funcionário, né, o colaborador, alergia e micose. Então, para a manipulação com agentes biológicos, temos que tomar bastante cuidado, né? Conhecimento de quais são esses agentes, né? E quais são as medidas coletivas e quais são os equipamentos de proteção individual mínimo necessário para que possa estar trabalhando com esses agentes. Agora, senhores, vamos conhecer os riscos ergonômicos. Quais são eles? Quais são a definição? Então, vamos iniciar aqui. Definição dos riscos ergonômicos. São considerados riscos ergonômicos esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, e imposição de ritmo intenso. A ergonomia ou a engenharia humana é uma ciência relativamente recente, que estuda as relações entre o homem e seu ambiente de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, define a ergonomia como a aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os recursos e técnicas da engenharia para alcançar o ajustamento mútuo, ideia entre o homem e o seu local de trabalho, e cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho. Tá? Então, aqui nós já temos a Organização Internacional do Trabalho com essa definição, que é a aplicação da ciência biológica, que é o conjunto de recursos e técnicas de engenharia para melhoria do ambiente de trabalho, adequar as condições de trabalho ao homem. E quais são as medidas de controle para esses riscos biológicos? Para evitar que estes riscos comprometam a atividade e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem, sobre o aspecto da praticidade, conforto físico, psíquico, por meio de medidas e processos de trabalho, melhoras de condição no local de trabalho, modernização de máquinas e equipamentos, melhoria do relacionamento entre as pessoas e alteração no ritmo de trabalho, ferramentas adequadas e postura adequada. A CIPA, com esse reconhecimento desses riscos ergonômicos, no contrato aqui da Caixa CTC, eu vou citar porque a gravação está sendo nesse contrato, mas provavelmente seja comum em vários outros. Aqui nós temos o pessoal que faz a operação, os técnicos eletrotécnicos que faz a operação por meio de controles do BMS, o controle total do prédio, com evidências do que está acontecendo, nos geradores, nos equipamentos, nos fancóis, enfim, é um monitoramento do edifício em si. E eles ficam sentados basicamente 12 horas, que é o horário de 7 às 7. Fazem pausas, mas é um trabalho puxado, é um trabalho cansativo, E muitos funcionários em outros contratos também acontece a mesma coisa. Então tem a CIPA junto com o SESM, tem que buscar melhora, tem que ver se os assentos, se a condição de trabalho estão adequadas ou não, o ritmo de trabalho, se está excessivo ou não, os trabalhos noturnos, tem que ver se está sendo prejudicial ou não, fazer mais pausas, adequar, comprar uma cadeira ergonomicamente correta para que eles possam desenvolver o trabalho de forma mais segura,
tá? Então, a CIPA, junto com o SESM, a gente tem que atrelar esses fatores, né? Buscar a informação dos próprios funcionários, né? Ver quais são as queixas, né? Para que possam propor medidas e melhorias, né? Aqui também vou fazer outra referência do CTC. Alguns funcionários estavam sem cinta lombar, né? É comum fazer transporte de busway, fazer transporte de peças, recebimento de material, tá? E o adequado é que todos os funcionários que trabalham com esse tipo de movimentação de material que tenha a cinta ergonômica, né? Para facilitar no processo de levantamento e transporte desse material. A CIPA, junto com o SESB, deverá analisar o conjunto do contrato, identificar essas pendências ou necessidade e fazer os ajustes. Pode ser um item ser debatido na reunião, na ata da CIPA, né? Importantíssimo que os cipeiros tenham conhecimento desses riscos ergonômicos e propor melhorias dentro, né, do seu empreendimento. A consequência aqui, senhores, dos riscos ergonômicos, né, de uma forma geral, não dá para pontuar cada um deles, porque é um contexto de um desconforto dentro do ambiente de trabalho que pode acarretar várias coisas. Então, nos riscos ergonômicos de esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmo excessivo, trabalho em turno noturno, jornada prolongada de trabalho, monotonia ou repetitividade, ou outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, as consequências são, de um modo geral, devendo haver uma análise mais detalhada, caso a caso. Tais riscos podem causar cansaço, dores musculares, fraqueza, doença como hipertensão arterial, úlceras, doenças nervosas, agravamentos de diabetes, alteração do sono, libido, da vida social, como reflexo na saúde e no comportamento, acidentes, né? Temos mais o que? Problema na coluna vertebral, taquicardíaca, temos mais infarto, agravamento da asma, tensão, ansiedade, medo e comportamento estereotipados. Então são vários, né? Então tem que ter um estudo caso a caso para identificar aonde está afetando, né, a saúde dos trabalhadores. Então é uma busca minuciosa de levantamentos, né, dentro do ambiente de trabalho, o trabalho conjunto do SESB, todo o SESB, né, engenheiro, médico do trabalho, técnico de segurança, enfermeiro, auxiliar, e junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, num contexto geral, é buscar maior conforto de trabalho, diminuir as cargas horárias excessivas, conscientizar o trabalhador, aqueles trabalhadores que na gíria comum o pessoal falam os fominha de hora extra, o cara que não quer dar pausas, o cara que não quer descansar, o cara só pensa em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e não pratica atividade física ou não faz um descanso adequado. Isso tudo afeta dentro da nossa ergonomia, né? Um ritmo excessivo de trabalho, né? E vários outros casos. Layouts dentro do ambiente de trabalho, mudança dos móveis, o que pode fazer, uma cadeira, trocar uma cadeira, colocar uma cadeira adequada, enfim. A CIPA poderá estar agindo nesse quesito, né, para em busca de melhoras no ambiente de trabalho. Bom, senhores, mesmo com as nossas consequências, eu quis trazer mais 2 slides aqui apresentando sobre os riscos ergonômicos, que eu acho que é de muita importância, né? Principalmente em relação a cargas e descargas de materiais, né, e movimentação, transporte dos mesmos. Então, para que as pessoas possam fazer a retirada desse material, descarregar um caminhão, fazer uma retirada de um determinado material. O que se recomenda? Revise a carga, tá? Sempre antes de fazer essa movimentação, de pegar esse material, revise a carga, veja qual é o peso desse material, tá? E evite bordas cortantes e outras características que possam machucá-lo, né? Sempre que necessário, utilize luva de proteção para evitar cortes e escoriações das mãos.
E outro detalhe, aproxime-se da carga, agache, dobrando o joelho e mantenha a coluna sempre reta. Essa é a forma, tá, de você fazer um agachamento correto para pegar um material para deslocá-lo para outro local, tá? Descarga de material, enfim. Então tenha bastante cuidado, tá? Eu quis trazer esse slide aqui, inclusive eu coloquei aqui uma imagem que mostra, né, o passo a passo de como você faz para pegar esse componente e levá-lo a um local fins. Continuando aqui, senhores, tem mais informações, né, sobre o risco ergonômico, esforço físico intenso e postura inadequada. Outros assuntos de interesse, né? Quando tiver que levantar um objeto muito pesado, né, ou algo que tem que levantar à altura dos ombros, né, levantando o objeto à altura dos ombros, mantendo a parte dianteira mais elevada, facilitando a visão. E outro detalhe muito importante, quando a carga for muito grande ou pesada, utilize equipamentos que auxiliem no transporte, né? Aqueles carrinhos de 4 rodas, né? Empilhadeiras, burrinha, né? Equipamento para facilitar o transporte. O levantamento de carga ou difícil pega, o maior peso deve ser realizado sempre em equipe, né? O ideal é que o encarregado ou alguém responsável pela frente de trabalho já determina que uma determinada carga e descarga seja feita sempre por 2 ou mais pessoas, a depender da quantidade de material e o peso, né? Para não deixar o funcionário descarregar sozinho o material e de repente se deparar com equipamentos muito pesados e ele está fazendo, né, essa descarga sozinho. Então, dê sempre prioridade a realizar atividade em equipe, dupla, 3, 4 pessoas, né? E lembrando, deixando como recomendação, lembre-se que é sempre mais fácil empurrar uma carga do que puxar, né? Então fica a dica aí, senhores. Riscos ergonômicos estão presentes dentro do ambiente de trabalho e a CIPA e o SESMIT, sendo como uma comissão interna de prevenção de acidente voltado para a promoção da saúde, é sempre bom dar uma olhada nessa função de carga e descarga de material, bem como fazer uns ajustes junto com o encarregado, com o supervisor, para que possa facilitar o trabalho dos funcionários. Agora aqui, senhores, para concluir nossos riscos ambientais, já falamos sobre o risco físico, químico, biológico, ergonômico e agora o de acidente, né? Acidente não quis adentrar muito em cada item, né? Riscos de acidente são qualquer situações que poderão contribuir para uma ocorrência de acidente. Então aqui eu trouxe o que traz a tabela inicial dos riscos ambientais, que é o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, normalmente encontra-se em betoneiras sem proteção, máquinas, né, de terraplanagem, né? Também temos máquinas estacionárias sem as proteções nas cremalheiras, polias, né? Isso aqui acontece muito. Ferramentas inadequadas ou defeituosas também tem muito presente. Iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, né? E aqui outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Então, o risco de acidente são esses, basicamente esses, mas tem inúmeros, tá? E as consequências sempre acidente e doenças profissionais, né? É o que poderão ser acometidos em função desses agentes, ok? Vamos lá, senhores, aqui chegamos no mapa de risco. Agora, com o conhecimento que já temos, né, dos riscos ambientais, e outras coisas já passadas, vamos dar início agora à nossa instrução para a elaboração do mapa de risco, que é uma das obrigações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, junto ao SESMIT, quando houver a elaboração do mapa de risco. Então, o que é o mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica com círculos e cores dos principais fatores presentes no ambiente de trabalho capazes de causar acidentes e doenças do trabalho. Já mencionado lá nos riscos ambientais, nos slides anteriores, já temos conhecimento dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos de acidente. São eles que iremos
identificar dentro do nosso ambiente de trabalho e iremos, né, por meio da representação gráfica, colocar o grau, se é grau máximo, se é grau médio, se é grau mínimo, ok? Aqui, o mapa de risco é um levantamento dos pontos de risco nos diferentes setores de trabalho. Aqui no terceiro ponto, a norma regulamentadora NR5 determina que a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, seja responsável pela elaboração, com participação de todos os empregados expostos aos riscos e com auxílio do Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMET. Então, após o treinamento, é uma da proposta para o mandato dos membros da CIPA, né, a elaboração do mapa de risco. Aí, com base no levantamento de todos os ambientes, faremos uma representação gráfica, né, com círculos e as cores de acordo com os riscos ambientais presentes. Beleza? Então, vamos passando aqui que eu vou mostrando para os senhores. A RSS já tem um modelo, né, que você só tem que alimentar. É bem simples. Eu vou passar para os senhores já já. Continuando aqui, mais informações sobre o nosso mapa de risco. Trata-se de identificar situações e locais potencialmente perigosos a partir de uma planta baixa de cada seção. São levantados todos os riscos existentes, classificando-os por grau de perigo, né, pequeno, médio e grande. Eu vou trazer para vocês agora o formulário, né, do mapa de risco, inclusive um que eu já elaborei aqui do CTC Caixa, e irei passar o passo a passo para os cipeiros, né? Como a gente tinha um controle de entrega desse documento e ainda não tinha iniciado o processo eleitoral da CIPA, eu desenvolvi o mapa de risco. Porém, será revisado com essa CIPA agora nova, que está sendo constituída. E é isso que vocês fazem no contrato. Rever, olhar e fazer as identificações dos riscos ambientais, ter a representação gráfica por meio de círculos, né, identificando se é pequeno, né, identificando o grau de risco como pequeno, médio e grande. E lembrando, a elaboração do mapa de risco, ele não é só por elaborar. Você tem que passar para os trabalhadores presentes na frente de trabalho o que o mapa de risco representa, ok? Vocês fizeram a identificação dos riscos, agora tem que levar para o conhecimento dos trabalhadores. Eles precisam ter ciência de quais os riscos existentes dentro do ambiente de trabalho. Aqui já temos, senhores, um modelo de mapa de risco. Pelo sistema de gestão integrada, esse documento é padrão, tá? É bem fácil o preenchimento. Aqui em cima vocês vão fazer a identificação do local, né, de que planta é também. Aqui nessa área embaixo aqui do setor, né, área e setor, você vai inserir o nome do contrato e inserir a área do setor. Se você está fazendo do térreo, se você está fazendo da sala de quadros, se você está fazendo do depósito, enfim, você vai identificar essa planta aqui. Um pouquinho para o lado da direita, nós temos os agentes físicos, né? Lembra lá? Ruído, vibração. Aí você vai fazer essa identificação desses riscos e colocar a sua graduação. Aqui na graduação de lado, você vai identificar se ela é média, pequena ou grande, ok? Aí você vai preenchendo. Depois você vai para o risco químico, identifica se tem algum risco químico, poeira, né? Substâncias compostas, enfim, você vai identificar aqui também os riscos químicos, depois os riscos ergonômicos e sempre colocando sua graduação de risco. Risco biológico, né? E depois riscos de acidente. Depois que você preencher isso aqui tudo, né, de acordo com a planta que vai estar inserida aqui nessa parte maior aqui, né, você inserir a imagem do setor, da área ou setor, né? Aí você vai identificar quais foram os riscos presentes nessa planta. Aqui embaixo, como medida de controle, você vai inserir uma figura, né? Você pode colocar para o risco ergonômico, você pode colocar um treinamento, uma figura de um treinamento, né?
você, para os riscos biológicos, você pode colocar também recipientes adequados. Para o risco de acidente, eletricidade, você pode colocar os EPIs, você pode colocar a roupa tipo 2, né, anti-chama, enfim, isso aqui vai ficar a critério, né, no momento da elaboração, vocês definirem quais serem as imagens para representar a medida de controle de acordo com os riscos existentes levantados pelos senhores, tá? Aqui embaixo, o responsável pela elaboração, se for a comissão, o responsável vai assinar aqui, né? Temos também o responsável pela análise crítica, né? Aqui temos ver quem vai fazer essa análise crítica, se vai ser o SESMIT presente no contrato, se não houver, pode ser o representante o supervisor de engenharia, enfim, ou então mandar para a equipe do SESMIT estabelecido na sede, né? Que eles vão estar acompanhando e fazendo a análise desse mapa de risco. E o responsável pela observação, né? Vai ter também alguém responsável pela essa observação da elaboração desse mapa de risco, tá bom? Aqui temos a graduação, pequeno, médio e grande, você vai representar aqui na sua, onde tu vai inserir aqui a imagem do setor, né? A identificação dos riscos, né? Aqui pelo preenchimento aqui do lado você já dá para identificar as cores, né? Tem que colocar as cores de acordo com os riscos, né? E depois passar para os trabalhadores esse levantamento que vocês fizeram, ok? Eu já elaborei o mapa de risco aqui do CTC, né? Por solicitação da engenharia, pelo controle de entrega de alguns documentos, já fizemos a elaboração do mapa de risco. Então, eu vou trazer para vocês aqui, no próximo slide, um mapa de risco já preenchido, para que vocês possam estar identificando a forma de preenchimento. Então, aqui eu já tenho um mapa de risco preenchido, ok? Exemplo de mapa de risco conforme modelo, né? Primeiro aqui a função primordial do mapa de risco é conscientizar e informar aos funcionários de forma visual e didática sobre os perigos existentes em cada local de trabalho. Dessa forma, eles estarão preparados para desempenhar as tarefas com o máximo de cautela e precaução possível, né? E esse modelo aqui, modelo devidamente preenchido. Aqui vocês podem olhar que na parte superior temos um modelo, terceiro subsolo, né? A identificação. Aqui no CTC, o terceiro subsolo é onde fica concentrado o maior número de funcionários. A RCS, basicamente, nosso escritório é aqui embaixo. Outros locais são áreas onde fazemos intervenções, mas a nossa concentração maior é no terceiro subsolo. Aqui fica concentrado o escritório, né? Aqui nós temos o vestiário, nós temos os banheiros, né? Nós temos sala do BMS, nós temos aqui a sala de quadro, onde ficam as subestações, ok? Então vamos passar pela identificação aqui do lado, para que vocês possam entender como foi esse preenchimento, ok? Aqui do lado eu tenho a identificação, caixa CTC, terceiro subsolo. Risco físico encontrado nesse ambiente. O único risco físico que foi identificado aqui foi o ruído, né? Dentro aqui da graduação de riscos, se vocês olharem para o lado aqui, tem um risquinho verde, tem uma bolinha verde de um lado e tem uma bolinha verde do outro, ok? Então isso aqui representa o risco físico, é tanto que ele está no tamanho grande, né? E lembrando, essa graduação de risco, ela aqui próximo da planta, ela tem que ser padrão com o tamanho apresentado, pelo tamanho apresentado aqui pelos senhores na planta, ok? Não pode ser diferente, para que o trabalhador não possa ficar confuso. De repente você faz uma identificação de uma forma e coloca a graduação de risco não batendo com a realidade que você colocou na planta, ok? Risco químico, foi levantado aqui produtos químicos, né? E produtos químicos, eu coloquei 2 produtos químicos aqui, porque como eu peguei a planta toda do térreo, o prédio é muito grande, né? Eu coloquei a representação de produtos químicos grande e produtos químicos pequeno, porque nós temos tanques de armazenamento de diesel, né? Aqui embaixo. Então, essa parte aqui ficou como grande. Mas como eu tenho na mesma planta outra representação,
de produtos químicos pequenos, você pode olhar aqui na sala de gerador, temos aqui do lado do risco físico aqui do grande, temos um vermelhinho, porque nós temos trabalho de manutenção com os geradores. Nós temos contato com produtos químicos, alguns funcionários têm contato com o produto químico no momento de abastecimento, troca de óleo, manutenção. Então, há presença de produtos químicos, né, compostos químicos em gerais, aqui nessa sala de geradores. Temos também aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem identificar, bem na parte, quase no meio aqui nós também temos outra identificação. Aqui onde fica o depósito de algumas tintas, solventes e alguns produtos químicos. Ok? Aqui também do lado dessa bola amarela, quase no centro, nós temos outra bolinha aqui vermelha. Isso aqui é onde fica o almoxarifado, que tem alguns produtos lá. Produtos bem pequenos, K80, tem o produto usado pelas meninas da limpeza, né? Desinfetantes, tem cola, enfim, tem vários produtos químicos aqui, compostos químicos, e tem essa identificação. Aqui do lado, mais um pouquinho para o lado, nós temos os riscos ergonômicos, né? Nós temos DORT e LER, né, como grande, nós temos postura inadequada, como pequena, nós temos trabalhos em turnos noturnos como pequeno e nós temos transporte de peso também como pequeno. E pela planta aqui, vocês podem identificar que onde está a bola amarela maior aqui, bem no meio, né, é aonde tem DORT e LER, né? Aqui é onde fica o trabalho realizado pela parte de escritório, bem como o monitoramento do pessoal do BMS, que é 100% monitoramento sentado o dia todo, então eles só fazem pausa para o lanche, né, e para o descanso. Já no contexto geral, embora o prédio ele não pare, né, ele é 24 horas, mas esse contexto de trabalho noturno, postura inadequada, isso aí fica mais relativo, porque temos trabalho diário no horário comercial de 7 às 5, mas também temos trabalho noturno, né? Mas com rodízio de funcionários, então é uma atividade menos intensa do que a que fizemos referência aqui do pessoal do BMS, ok? Riscos biológicos, aqui nós colocamos a identificação como pequeno, eles estão aqui do lado direito, né? Aqui nós temos os vasos sanitários, vestiário, refeitório, então nesse local há presença de bactérias, vírus, né? Então nós fizemos essa identificação. Riscos de acidente, nós colocamos aqui choque elétrico, probabilidade de incêndio ou explosão, porque nós temos armazenamento de tanques de diesel aqui embaixo, né? Choque elétrico, porque as subestações elas ficam aqui embaixo, e vocês podem identificar onde tem choque elétrico, tá como a graduação de risco alta, porque nós trabalhamos com 13,8, né? Então há uma probabilidade de ocorrência de acidente, claro, mas por incrível que pareça, é onde ocorre menos acidente, né? Ou seja, acontece mais acidente na baixa do que na alta. Todos os procedimentos hoje desenvolvidos dentro do trabalho em alta tensão por parte de procedimentos, né? Então segue-se um passo a passo, aí tem o técnico de segurança, tem brigadista, tem os técnicos eletrotécnicos, tem o engenheiro de imediato e tem o engenheiro supervisor e às vezes ainda com acompanhamento do pessoal da caixa, né? Então é um passo a passo que dificilmente acontece um erro, né? Então é um serviço bem delicado, mas pelo fato de ser 13,8, há uma probabilidade de incêndio, de uma explosão ou de um choque elétrico. Então fica como um risco grande, ok? Então é isso. Aqui nós trouxemos os riscos, os agentes, tanto físico como químico, biológico e econômico de acidente, e fizemos aqui na planta a identificação da sua graduação, os locais onde eles estão presentes e a graduação, se é pequeno, médio ou grande, ok? Aqui na parte de baixo, na parte inferior, nós temos medidas de controle. Na primeira imagem, nós temos aqui uma reunião,
né, uma representação de uma reunião, de um treinamento que é realizado, né, em função dos riscos biológicos, dos riscos de acidente, enfim, é necessário que todo trabalhador no ato da admissão ele receba o treinamento de integração, bem como os treinamentos periódicos exigido pela norma. Então, todos os trabalhadores têm que ser treinados, ok? Uso dos equipamentos de proteção individual, que são indispensáveis para o local de trabalho. Aqui nós temos também como medida de controle para o trabalho ergonômico a postura adequada, tanto para o trabalho sentado como para o trabalho em pé. Aqui, mais para o lado um pouquinho, nós temos uma roupa tipo 2, né, para fazer intervenções em trabalho com alta tensão. E aqui, mais uma placa mais um campo de identificação com placas e sinalizações de advertências, avisos, que é importantíssimo para o desenvolvimento do trabalho. Então, aqui no mapa de risco não tem muito segredo, ok? Nós, já com a identificação desses riscos, nós fizemos os apontamentos dele nas plantas, fizemos a graduação de risco, colocamos as medidas de controle. Agora, essa informação ela tem que chegar aos trabalhadores, tá? Tem que passar para os trabalhadores esse preenchimento, ok? Então, esse é o mapa de risco. Quando vocês estiverem elaborando junto com o técnico de segurança do trabalho, vocês vão poder pegar um pouquinho a mais. A prática, quando você realmente faz o mapa de risco, você consegue ter mais uma visualização clara desse preenchimento. Então, não precise se preocupar de imediato, ok? Fique tranquilo que no momento do desenvolvimento você vai ter ali alguém para auxiliar vocês. É tanto que se tiver persistiu dúvida, chama o técnico de segurança, chama alguém que possa dar uma força para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade no nosso trabalho aqui.